Fala galera, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, Remo vence Cuiabá fora de casa e o acesso à elite do futebol brasileiro está cada vez próximo. Pedro Rocha pode esticar esse passe no lado esquerdo para o Nicolás Ferreira. Vai cara a marcação do Bruno Alves. Nicolás Ferreira levou para o meio, a batida colocada, golaço! Gol! Essa é a sexta vitória seguida da era Guto Ferreira na equipe azulina. E assim a gente conseguiu fechar a sexta vitória em sequência. E a torcida remista foi ao aeroporto de Belém receber os jogadores com muita festa. É Leão, é Série A, a gente vai subir! No Paysandu, derrota para o Avaí na Curuzu deixa o Papão com um pé na Série C. Essa torcida não merece. Eu tenho aqui que pedir desculpa, agradecer ao torcedor que veio. Tudo isso e muito mais agora na tela da TV Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando que a sua participação é sempre importante, tá? Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aparecendo no topo da sua televisão, que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Deixe sua mensagem, o seu recado, sua crítica, sua dúvida, sua provocação para o torcedor rival. A gente vai bater esse papo durante o Esporte Cultura, beleza? Hoje, Esporte Cultura com Marquinho Belém. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde, Matheus. Forte abraço para você. Boa tarde, Maurício. E aos fãs do Esporte Cultura. E Maurício Bessa. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Matheus, Marquinhos, meu parceiro. Segundou no Esporte Cultura, a gente começa o programa de hoje falando sobre o Remo, que venceu o Cuiabá fora de casa, chegou à sexta vitória consecutiva e assumiu a vice-liderança da Série B. Veja os detalhes da partida na reportagem do Felipe Ribeiro. O Remo venceu o Cuiabá por 3-1, chegou à sexta vitória seguida e assumiu a vice-liderança da Série B. O Dourado começou a partida em cima e assustou logo aos 5 minutos com chute cruzado de Marcelinho. A resposta do Remo foi letal. Aos 14 minutos, Diego Hernandes cobrou o escanteio e o grego Pana subiu sozinho e abriu o placar na Arena Pantanal. Atrás no placar, o Cuiabá intensificou a pressão e chegou com perigo na cabeçada de Carlos Alberto na trave. Aos 42 do primeiro tempo, o time da casa foi castigado pela eficiência do Leão. Pedro Rocha tocou para Nicolás Ferreira, que arrancou e marcou esse golaço. Batida colocada, golaço! Gol! Na volta do intervalo, o Cuiabá seguiu pressionando e aos 9 minutos levou perigo com esse chutaço de Max no travessão. De tanto insistir, o Dourado conseguiu diminuir o placar aos 28 minutos. Depois de uma bela troca de passes, Marcelo Henrique cruzou a bola na cabeça de Carlos Alberto. Gol! Empolgado, o Cuiabá se lançou para o ataque, mas levou um banho de água fria. No último lance, Jaderson chutou no canto e no rebote de Guilherme Nogueira, João Pedro fechou o placar. 3-1. É do Remo! Com a sexta vitória seguida desde a chegada de Guto Ferreira, o Remo assumiu a vice-liderança nessa reta final de Série B e vê o tão sonhado acesso cada vez mais perto. Um grupo que acreditou desde o primeiro momento na proposta e vem entregando, quando não dá no futebol, dá na disposição, na força de vontade, no esforço, na resiliência e na estratégia. E assim a gente conseguiu fechar a sexta vitória em sequência, né? Estando agora com 57 pontos, cada vez mais perto. Não ainda definitivo. Nós temos 4 jogos, 4 finais. A mais importante, esquecer dos outros 3, é Chapecoense. E é dentro de casa. Mais 3 pontos para o Remo, Marquinho. 3-1 contra o Cuiabá. 3 gols dos estrangeiros do Remo. Panagiotti fez o primeiro, o Nicolás fez o segundo e o João Pedro, enfim, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Remo. É o que vem dando, é o que vem se apresentando melhor para que o Guto possa
escalá-los, né, no meio, no ataque do Clube do Remo. E que bom que eles estão fazendo a diferença, né? Que bom que chegou o entrosamento, chegou a parte física também, que a gente vê a entrega desses jogadores sem a bola, né? Que a gente percebe isso, que o Guto quer essa pressão, quer essa pós-perda do Clube do Remo, dentro ou fora de casa. E a coisa vem acontecendo, né, Matheus? Realmente são jogadores que vêm desequilibrando, vêm fazendo a diferença e a gente fica feliz. Só faltava isso para o Pana, o gol, como faltava isso para o João Pedro também, que até teve a oportunidade naquele pênalti que ele acaba errando, mas mesmo assim tem muita personalidade, ele não tem um brilho de um craque, mas tem toda essa entrega, tem toda essa disposição, acreditou na jogada, porque atacante de área é isso, é acreditar no rebote, é acreditar até o último momento, e que bom que eles estão conseguindo fazer a diferença e deu essa vitória aí junto com todos, claro, né? Junto com o seu treinador também, que é um especialista em Série B, que vem conduzindo muito bem esse elenco, dando muita moral para esses jogadores, Matheus. E, Bessa, o que prevaleceu para o Remo conseguir vencer na sexta-feira? Foi eficiência novamente nas finalizações, a resiliência também de resistir uma certa pressão que o Cuiabá imprimiu, principalmente depois de ter sofrido o 2-0, os dois fatores juntos. O que dá para destacar nessa outra vitória do Remo na Série B? Até na ordem do que você falou aí, né? Começa primeiro com a eficiência de um primeiro tempo que o Clube do Remo até soube sofrer, mas que ao mesmo tempo foi bem eficiente quando precisou ir no ataque. E, claro, como vocês destacaram bem, né, os jogadores já começando a ganhar um pouco mais de confiança, e isso tudo agregado, né, a um coletivo de um Clube do Remo que corre, né, por todos ali, todos os jogadores correndo por todos. A gente pode, inclusive, destacar realmente essa confiança que a gente já até destacou na última semana sobre o Panagiotis, sobre o João Pedro, que precisava de um gol. Então, conforme você tem um elenco e vai girando ele, todos eles jogam num coletivo e esse coletivo funciona, vai, em algum momento, cada um fazendo a sua parte ali, tendo essa premiação, né, que é o gol. Isso favorece bastante para um plantel mais fechado e motivado, né, e o coro da torcida vai justamente ecoar nesse eu acredito. E o técnico azulino Guto Ferreira falou também sobre as dificuldades físicas que o time tem enfrentado nos jogos. Bora conferir. O que às vezes nos traz vantagem lá em Belém, aqui traz vantagens para ele. O tipo de clima. Lá é quente e úmido, aqui é quente e seco. Você vê, o nosso time entregou, em determinado momento o time queria reagir, mas era difícil, né? Então, eu acho que é uma série de coisas, mas o que fica é a humildade de poder se entregar ao máximo, é a resiliência de se entregar até a última gota, e aí, se hoje não foi uma vitória bonita, mas foi uma vitória importante, como eu falei, da entrega, da humildade, da estratégia, contra uma equipe que dificilmente perdeu aqui, perdeu recentemente para o Novo Horizontino 1-0. Esse foi o placar mais elástico aqui dentro da arena esse ano, contra o Cuiabá. Na época que eu estava dirigindo, nós perdemos de 3-2 para o Operário, numa partida que nós chegamos, na época, a empatar, e um pênalti totalmente bobo acabou selando o resultado para o Operário. Mas hoje não. Hoje nós tivemos na frente, em momento algum nós permitimos que o Cuiabá chegasse, em termos de placar, à igualdade ou tivesse algum tipo de vantagem. Eu acho que isso é o mais importante. E se tiver que chegar dessa maneira para conseguir o acesso, que assim seja. O preço tem que ser pago sempre, não importa como. O Guto Ferreira aqui tocou num elemento muito importante do futebol brasileiro, Marquinhos, que às vezes a gente não conversa muito, os torcedores também não levam muito em consideração nas discussões, que é o aspecto logístico e climático. O Guto Ferreira falou sobre essa questão do clima em Cuiabá. E aqui no Brasil existe o aspecto logístico do país ser muito grande, e às vezes os lugares que você vai também tem um clima muito diferente do lugar onde você está habituado a jogar. E às vezes, numa semana, você joga 2, 3 partidas em lugares distantes e com um clima também muito diferente daqueles que você tem se acostumado a jogar. Estavas até conversando comigo em off sobre essa dificuldade, Marquinhos, de jogar nesse tipo de cenário. Exatamente, né? Goiás também é assim, Tocantinópolis é assim, e é difícil. E eu era um jogador que, quando eu ia jogar numa cidade como essa, alguns jogadores, que não eram todos e tudo, a gente jogava com chiclete.
mastigando o chiclete para justamente você estar salivando para não estar ressecando. Então, e tinha jogadores que até sangrava pelo nariz. Então, para você ver a dificuldade, né? Então, o Guto, ele é ciente disso, até porque ele trabalhou aí, ele sabia que isso aí também seria, né, um adversário para a equipe, né? Essa situação, mas aí é aquilo, né? Ele tem o grupo na mão, ele já conhece todo mundo, ele sabe o momento certo de substituir, né? De deixar a equipe novamente equilibrada fisicamente para aguentar a pressão, que é normal, né? Diante de uma equipe muito forte, onde ele dirigiu, conhece muito bem. Mas é isso, para você conseguir todos esses êxitos e passar por essa dificuldade, é importante você ter um elenco, né, gigantesco como o Remo tem, e aí isso facilita, né, dá alternativas para que o Guto ele possa, Matheus, estar ali sempre substituindo, potencializando esse lado físico, técnico e tático da equipe para conseguir os resultados que até agora ele vem conseguindo, que são essas 6 vitórias na competição desde a sua chegada. Falando em elenco, e o Léo Lang, Maurício? Existe uma grande preocupação em relação à ausência do Marcelo Rangel. Como tu avalias o jogo dele de sexta? Olha, ele não foi tão exigido assim como a gente esperava, né? Mas num contexto de ser o goleiro que fala com a defesa, de estar brigando, ele não foi tão exigido, muito mais por conta do Cuiabá. Mas dentro do que o clube do Remo apresenta, o Léo Lang sempre foi um cara assim muito bom para suplente. Ele tem essa responsabilidade agora. Talvez seja mantido ainda, né? Se o Iago não tiver condições de voltar próximo domingo, tem até uma dúvida sobre isso. Mas o Léo Lang, ele tem a confiança do torcedor, sempre teve um jogo no Campeonato Paraense ali onde ele já não foi tão bem, que criou-se essa interrogação, mas o Léo Lang, ele tem essa confiança do torcedor, estava precisando reconquistar, né? E esse jogo, independente de ter sofrido um gol, que nem foi tão culpa dele, tem tudo para ser aí peça-chave nessa reta final de Série B que vai ser necessária aí para ele. O Guto Ferreira estreou no Remo na vitória contra o CRB por 4-2 no Mangueirão, em Belém, há um mês. Exatamente. Bora conferir agora os números dele no comando técnico da equipe azulina. Aliás, como a gente já destacou nos programas, o Remo nunca na história da Série B, dos campeonatos brasileiros, na verdade, havia conseguido 5 vitórias seguidas. E agora ele já conseguiu 6. 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento, 16 gols marcados, uma média de 2,6 gols por jogo, 7 gols sofridos, fez gol em todos os jogos que comandou a equipe azulina, ele que completou um mês no comando técnico da equipe Marquinho Belém. A gente já imaginava que haveria um crescimento de desempenho, de aproveitamento com a chegada dele. Mas dá para dizer que se esperava esses números? Olha, a gente sabe como você colocou, né? Isso aí fazia... O Remo nunca tinha conseguido uma sequência dessa numa Série B. E não é só o clube do Remo, né? Você pode pegar aí as equipes também, outras equipes. A gente sabe que é muito difícil, é uma competição realmente muito equilibrada, principalmente essa desse ano. Mas é aquilo, né? Ele chegou motivado, chegou motivando, os jogadores compraram a ideia, entenderam a filosofia, eles sabiam que estava chegando um treinador que é especialista na competição, né? Não tem um título ainda, tem tudo para conseguir até esse título, né? Se ele continuar com esses números aí da Série B e aí dando para ele esse prêmio que ele merece, porque ele só tem acessos, né? Que são quatro acessos, né? Mas enfim, então ele soube, Matheus, colocar, né? Esses jogadores aí, né, em suas posições, ele organizou o time, na verdade é essa, entendeu? Trocou algumas peças que já vinha pedindo passagem, outras que não vinham rendendo, e aí a coisa engrenou, a coisa embalou, e o Remo está aí, né, fazendo um belo trabalho, muito por conta da chegada do Guto. E como a gente vinha falando, né, Matheus, se tivesse chegado algumas rodadas antes, com certeza o Remo estaria liderando já essa competição. Ô Maurício, em qual aspecto o Remo mais melhorou com a chegada do Guto? A gente vê a diferença de um treinador mesmo, né? Que conhece a competição, conhece o futebol brasileiro e principalmente conhece a realidade da Série B, né? Não que o Antônio não conheça, já que ele já teve essa participação pela equipe do Cuiabá. Não conhecia. Mas, pois é. Mas o conhecimento dele era muito pequeno e muito centrado. Aqui, para o futebol do Norte, para o futebol paraense, o Guto ele já tem uma certa experiência, por já jogar contra muitas vezes, por já entender, né, muito do mercado do futebol brasileiro hoje. Enfim, o Remo ganha nessa diferença e o Guto, cara, só veio para acrescentar e os resultados estão aí, né? Você acabou de passar os recordes dele, pode estar quebrando mais um recorde nesse próximo final de semana. E olha só, a chegada da delegação remista a Belém no último sábado foi marcada por uma grande recepção. Dezenas de torcedores se reuniram nas ruas e no aeroporto com bandeiras e fogos para celebrar o bom momento do clube. O nosso repórter itinerante, o Arlen Thiago, do Futebol Paraense, foi acompanhar o desembarque do Remo aqui em Belém e preparou um material da festa junina. Bora acompanhar. Falar um pouco aí dessa emoção muito grande. É leão, é Série A, a gente vai subir! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito!
Não fala mais que o sério seu. E é isso, meus amigos. Fenômeno Azul, ó, veio apoiar aqui o elenco azulino. Está saindo aqui do aeroporto. Pedro Rocha já foi ovacionado. Guto Ferreira. Torcida bastante animada, feliz com a campanha que o Clube do Remo vem fazendo nessa reta final da Série B. Nós merecemos esse acesso. Façam por nós, para essa torcida, esse fenômeno que nunca abandonou esse clube. É isso aí, Remo, olha pra sacador. Não tem torcida no Brasil que mereça jogar mais a Série A do que a gente. Não tem. É uma Série A. Leão na Série A, porra! Leão, uma Série A, porra! Bora, Leão! Falta só duas. Vamos lá, caralho, Leão! Não vai não! É o título agora, torcida e clube. Todos unidos, todo mundo junto no mesmo pensamento. Vamos! Eu acredito, papai. 33 anos de vida. O melhor momento que eu tô vivendo sendo azulino. A gente vai subir e se bobear a gente vai ser campeão, ó. Vem, pai, passa a pá. Série A. E domingo tem mais, hein? Remo e Chapecoense às 6h30 da noite no Ban Parabainão. Marquinho, como ex-jogador, como é receber esse apoio e carinho do torcedor, principalmente depois dessa grande vitória? Isso aí é muito especial para o jogador, porque ele sabe que ele está no caminho certo, né? E isso só aumenta a responsabilidade do jogador e da comissão técnica, da diretoria, de melhorar cada vez mais, né? Acho que não pode parar por aí. O Guto sempre está colocando isso, né, Matheus? Que ainda não conseguiram nada, né? Ainda tem ainda mais jogos pela frente, jogos decisivos. Vem a Chapecoense, que joga hoje, que inclusive o Remo pode perder uma posição se a Chapecoense vencer, né? Pelo número de vitórias, né? Vai a 17, a Chapecoense, o Remo com 15. Enfim, mas isso aí, sem dúvida nenhuma, é algo que o jogador incentiva ele, motiva ele. E como o torcedor falou ali, né? Se fosse pela torcida, o Remo já estava na primeira divisão há muito tempo, né? Então esperamos que possa dar tudo certo aí, não só essa motivação da torcida, mas também que possa ser absorvido pelos jogadores para o próximo jogo, que com certeza vai ser casa cheia no Bainão, o Remo em busca da 7ª vitória aí com o Guto Ferreira. Mas e agora, o que falta para o retorno do Remo à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos? Já consegue o acesso na próxima rodada? Bora conferir na tela como é essa matemática do Remo para as próximas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. Restam 4 jogos, são 12 pontos em disputa. Os próximos adversários são Chapecoense, Novo Horizontino, Avaí e Goiás. Chapecoense em Belém, Novo Horizontino fora, Avaí fora e Goiás em casa. Mas 2 vitórias podem garantir o acesso. Os estudos da Universidade Federal de Minas Gerais indicam que um time com 63 pontos tem 99% de chance de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Maurício Bessa, mais ou menos essa matemática que o torcedor azulino pode levar em consideração nesses 4 últimos jogos da Série B. Olha, dá para confiar nesses 63 pontos porque o Remo tem 2 confrontos diretos. Mas, assim, não dá para a gente contar 100%, né? Por isso é 99%. Mas o clube do Remo vencendo 2 partidas, as próximas, e, claro, torcendo aí por um tropeço, por exemplo, hoje, da Chapecoense, já começa a melhorar um pouco mais esse 99%, botar um vírgula um pouco mais ali à frente. Mas é importante, né, para o clube do Remo, ele já ficou até melhor. Há rodadas atrás a gente já calculava isso aí com outras 6 vitórias, né, ou então 5 vitórias, um empate, enfim. A matemática está ajudando o Remo, mas o Remo principalmente está se ajudando também. Isso facilita bem mais para que esse número consiga superar e chegar próximo aí do 100%, que é o que o torcedor espera. Marquinhos Belém, a conta é mais ou menos essa mesmo? 63, 64, 2, 3 vitórias nesses últimos 4 jogos? Exatamente, Matheus. Até porque, pelo que o Maurício falou, daquilo que a gente viu, tem os confrontos diretos, né, e tudo. Então, eu acho que em cima disso, com certeza, o Remo tem tudo. Agora, é aquilo, né? É de jogo a jogo e o Remo conseguir aí as vitórias que precisa para, quem sabe, fazer uma festa bem maior do que foi essa aí, dessa vitória diante da equipe do Cuiabá com essa torcida. O que vai ajudar o Remo é o Goiás, né? Que vai enfrentar todos os adversários do Remo. Ele chegar no final, o Remo ganhar o Goiás. Inclusive, o Goiás venceu o concorrente direto nessa luta contra o rebaixo, na verdade, pro acesso à Série A do Campeonato Brasileiro nessa rodada. A gente vai dar uma olhada agora nos resultados da 34ª rodada. Coloca aí na tela, produção. Alguns jogos, inclusive, favoreceu o Remo, como foi o caso do empate do Novo Horizontino contra o Botafogo, 1-1. Novo Horizontino faz o gol já no segundo tempo. No finalzinho, o Botafogo consegue empatar. O Remo venceu o Cuiabá por 3-1.
No sábado, o América Mineiro venceu o Atlético por 2-0, vitória importantíssima para o América Mineiro nessa luta contra o rebaixamento. O Coritiba venceu Volta Redonda por 1-0, o Coritiba segue na liderança. O Avaí venceu o Paysandu por 2-1, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa partida. E o Goiás venceu o Criciúma por 2-1, fora de casa, Goiás de volta ao G4. No domingo, o CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e o Vila Nova ficou no empate por 2-2 contra a Ferroviária. 2 jogos encerram hoje a 34ª rodada, Chapecoense e Operário, Atlético Paranaense e Amazonas, os jogos que encerram a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da gente ir para o intervalo do Esporte Cultura, a gente vai de interação aqui no programa. O Anderson da Cidade Nova diz o seguinte: boa tarde, Matheus, eu estou confiante na vitória da Chapecoense. O Anderson aí, há vários programas, está torcendo para times diferentes, tá? Por enquanto está dando muito certo, Anderson, precisa encontrar uma outra forma aí de fazer com que o Remo tropece na Série B. Lembrando que você pode participar do programa por meio do nosso número de WhatsApp, também do QR Code que vai aparecer no topo da sua televisão no segundo bloco. Agora a gente vai dar uma olhada na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro depois dos jogos disputados nesse final de semana. Como eu falei anteriormente, Curitiba lidera com 60 pontos, seguido pelo Remo com 57, Goiás na terceira posição com 55 e o Novo Horizontino em quarto lugar com 54 pontos. Agora a gente vai para o Z4, o Botafogo é o primeiro time dentro da zona com 35 pontos, seguido pelo Volta Redonda com 34, o Amazonas com 32 e o Paysandu na última posição com 27 pontos, a 10 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Atlético com 37. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura, na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí! Estamos de volta com o Esporte Cultura, lembrando que você pode participar do programa com a gente, tá, galera? Pega a câmera do seu celular, coloca lá na direção do nosso QR Code que você vai direto para o nosso WhatsApp para mandar a interação para a gente. Como falei anteriormente, crítica, sugestão, provocação, mensagem de apoio, declaração amorosa, fica à vontade, tá? Manda sua mensagem para o nosso programa aqui no Esporte Cultura. E o Paysandu perdeu para o Avaí na Curuzu e está a um pé da Série C do Campeonato Brasileiro. Bora conferir na reportagem. Os primeiros 2 minutos de partida entre Paysandu e Avaí indicavam uma noite boa para o Papão. Marcelinho forçou o goleiro César a trabalhar e o Wendel acertou a trave. Mas tudo logo passou. Os catarinenses tomaram conta da partida e quase abriram o placar no frangaço de Matheus Nogueira, que contou com a ajuda da trave. E não demorou muito para abrirem o placar. João Vitor cruzou e Jonathan Costa colocou os visitantes em vantagem aos 17 minutos. 8 minutos depois, Taylor ampliou o marcador. Taylor bateu golaço! Poderia ter sido pior se Thiago Heleno não tirasse a bola praticamente em cima da linha depois da finalização de Emerson. No segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes promoveu 3 substituições na equipe, que enfim acordou no jogo. Edilson riscou de longe, César espalmou para frente, a bola bateu em Marlon e foi para fora. O Avaí respondeu com Emerson, que livre cabeceou a bola para fora. Até que 2 alterações feitas por Márcio Fernandes surtiram efeito. Pedro Henrique lançou Peterson. O atacante bicolor recebeu pela esquerda, puxou para o meio e marcou um golaço. Mas anulado em função de uma falta cometida por Anderson Leite, segundo o VAR, no início da jogada. Peterson não abaixou a cabeça e, na sequência, em outra jogada individual, sofreu pênalti de MV. Marlon cobrou e diminuiu para o Paysandu aos 31 minutos do segundo tempo. E o Papão ainda teve a bola do empate. Em outra jogada de Peterson, o atacante cruzou na medida para Wendel. O centroavante se esticou todo e tocou a bola para fora. E não houve tempo para mais nada. Com a vitória por 2-1, o Avaí chegou ao 4º jogo sem derrotas e subiu para a 10ª colocação com 48 pontos na Série B, enquanto que os bicolores somaram o 5º jogo sem triunfos no campeonato e continuam na lanterna com 27 pontos. Essa torcida não merece. Eu tenho aqui que pedir desculpa, agradecer ao torcedor que veio, que xingou, que torceu quando a gente fez o gol. Isso são coisas que mexem com a gente, né, cara? Porque está no sangue do nosso torcedor está realmente muito triste. E eu também estou triste por não dar uma alegria ao nosso torcedor.
17 derrotas em 34 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Marquinhos, outro jogo muito abaixo do Paysandu, principalmente no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, inclusive, que o Márcio Fernandes falou a respeito desse assunto. Lutou, competiu até o final, principalmente na segunda etapa, mas mesmo assim perdeu novamente em casa. Muito pouco, né, Matheus, para uma equipe que precisa sair dessa situação. O Paysandu não consegue ser uma equipe equilibrada, uma equipe competitiva, entendeu? Com intensidade. Primeiro tempo muito apático da equipe, né? Só aí você já está perdendo meio tempo para tentar recuperar, para tentar vencer dentro de casa, enfim. E aí o Paysandu ele não conseguiu, né, mais uma vitória, ainda mais diante do seu torcedor, independente se estava a casa cheia ou não, mas a torcida compareceu, foi para prestigiar. Mas as coisas não vêm dando certo, Matheus, fica difícil, né? Tudo que começa errado, termina errado. Então, mesmo que alguns jogadores entrem aí, né? Garcês fez falta e tudo, mas mesmo que se tivesse no jogo, sozinho não ia poder fazer nada. Então, é um planejamento que foi muito errado, muito equivocado. E aí, infelizmente, paga a torcida, né? Todo mundo aí está sendo castigado. Até o gramado está sendo castigado. Não só o clube, não só o torcedor, mas também até o gramado, né? Muito castigado, um gramado muito abaixo daquilo que realmente merece o Paysandu e o nível também da Série B. Maurício Bessa, mais uma derrota do Paysandu na Série B. O Paysandu que tem encontrado muita dificuldade de conseguir vencer os jogos como mandante na competição. Se a gente for fazer uma classificação dos visitantes, o Paysandu até que faz uma campanha razoável fora de casa. Mas em casa é o pior mandante do campeonato e foi derrotado novamente. Desde as primeiras rodadas, né, Matheus? A gente vê isso, eu não sei até quando, né? O GC, essa letrinha que fica aqui embaixo, vai ficar escrito que fase para o Paysandu, porque realmente é um time que já entra em campo nervoso por estar tanto tempo na zona do rebaixamento, mas que ainda assim consegue se complicar, não consegue reagir, isso tudo vai atrapalhando, é um time muito vulnerável, faz com que o adversário se sinta confortável, que foi o caso do Avaí, dentro da Curuzu, e irreconhecível um Paysandu de um primeiro tempo desastroso e apático, cara. Então o torcedor que estava lá já estava na bronca. Se o Márcio falou alguma coisa no intervalo que melhorou ali a postura, precisa saber o que foi que ele falou, que devia já ter falado isso há pelo menos umas 3 rodadas, 4 atrás. Mas assim, o Paysandu parece que melhorou no segundo tempo, mas isso só foi porque, na comparação com o Paysandu do primeiro tempo, que não existiu. Então é muito pouco para um Paysandu, e como o Marquinhos bem destacou, começou errado, não tem como dar certo, e o Paysandu aos poucos, né, vai perdendo cada vez mais a identidade, já começa jogando de preto dentro da sua casa, isso aí já quebra completamente o torcedor, e os resultados falam por si também, né? E o técnico Márcio Fernandes disse ainda que a falta de coragem no Paysandu foi um aspecto que atrapalhou muito durante a partida, e o momento político do clube também afeta os jogadores e precisa ser pensado para a temporada de 2026. Bora conferir. Não posso admitir que falte coragem para jogar. Isso não dá para admitir. E eu acho que faltou coragem para a gente no primeiro tempo. A gente não conseguia chegar nos jogadores. E, na verdade, eu teria que trocar mais alguns jogadores, mas não dava, né? Até porque a gente já tinha trocado 3 jogadores, tínhamos que esperar alguma coisa, podia acontecer. O Thiago está jogando, né, meio que se esforçando para poder nos ajudar, né? O jogador que estava voltando. O Maurício também é um jogador que estava voltando agora, não cumpriu nem ainda os trâmites todos do departamento médico. Aí o que a gente fez foi colocar jogadores que pelo menos corressem mais, que lutassem mais, que honrassem a camisa do Paysandu. E aí as coisas melhoraram, a gente teve chance. Infelizmente as coisas não estão correndo para a gente. Quando a gente faz um gol, acontece sempre alguma coisa. Eu já estava pensando há muito tempo. Eu acho que a gente tem que já estar com a cabeça e ter certeza do que a gente quer. Isso eu estou falando em todo sentido. Se é o Márcio Fernandes que tem que ficar, nós temos que ter convicção para ele ficar, né? Se é o Frontini, que é o nosso executivo, que está fazendo um trabalho sensacional, tem que chamar e conversar e acertar. Ou então falar, olha, muito obrigado, e dar sequência, porque o clube não pode parar, o Paysandu não pode parar. O Paysandu tem que pensar que ele é grande e que ele tem que continuar, cara, independente da situação que vai acontecer. Nós não podemos achar que acabou o mundo. Nós temos que ter força para levantar. E é isso que eu peço todo dia, meu Deus, que me ajude, que me dê força para levantar e vir aqui trabalhar e dar o melhor de mim. É isso. Então eu não posso também ficar
né, aceitando algumas coisas que realmente às vezes acontece. Cara, que canetada do Márcio Fernandes na entrevista coletiva. Vários assuntos foram bem interessantes, mas o que me chamou mais atenção, principalmente pelo primeiro tempo que a gente já conversou, foi justamente a postura que alguns jogadores tiveram nessa primeira etapa e que o Márcio Fernandes foi muito assertivo no momento em que falou sobre isso, Marquinhos. Pois e tem todo um treinamento antes, né? Às vezes o jogador ele se escala nos treinamentos. Então, tipo assim, é inadmissível assim, ele escalar um time, porque foi os jogadores que se apresentaram melhor durante a semana. Claro que você também tem que ter as alternativas no banco de reserva e tudo, né? Cada jogo é uma história, você tem que colocar aquilo que de repente o jogo está pedindo. E aí o time não entrega aquilo na partida, né? Então é uma situação assim muito estranha. E aí ele teve que mexer, ele quis dizer assim, se ele pudesse tirar todo o time no primeiro tempo, né? E colocar um outro time, ele colocaria. Então eu acho assim, Matheus, o jogador não está motivado, o jogador não acredita mais, entendeu? Não custa nada, né? Ter a coragem, que aí vem a palavra coragem, e você chegar e falar assim, olha, professor, né, não tô legal, não tô bem psicologicamente para essa partida e tudo. Coloca aqui o Peterson, coloca aqui o Pedro Henrique, né? Isso. O Pedro Henrique da base, que é um garoto que já merecia estar ganhando uma oportunidade, porque o próprio Márcio Fernandes, ele também ele tem que ter um pouco mais de atitude e coragem nessa situação, de pegar esse garoto, né, e tá vendo que alguns jogadores ali estão deixando a desejar, e já colocar esse garoto aí para ir ganhando cada vez mais maturidade e qualidade aí para se apresentar. Bora conferir como está a situação do Paysandu nesse momento da Série B, nessa luta para tentar ainda escapar da zona de rebaixamento. Matematicamente, o Paysandu ainda não está rebaixado. Está na 20ª colocação com 27 pontos, restam 4 jogos, ou seja, são 12 pontos em disputa. 10 pontos separam o Paysandu do primeiro time fora da zona. Um empate no próximo jogo pode rebaixar o Paysandu matematicamente. Os próximos adversários são o Atlético Goianiense, Coritiba, Amazonas e o Atlético. Ou seja, a gente falava muito sobre a questão matemática, que era o único aspecto que ainda segurava o Paysandu. Na próxima rodada, isso não pode mais segurar o Paysandu na Série B e matematicamente o time está decretado ao rebaixamento na Série C. Pois é, tinha que ser o Atlético Goianiense, que já foi algoz, né? Como foi algoz dentro da Curuzu, só que dessa vez é fora. Mas é um retrato de um Paysandu que a gente já vem falando há muito tempo, né? Lógico que a gente vem estendendo a matemática porque ela permite, né? Mas se você for conversar com torcedores de 10, eu acho que 9 vão dizer que o Paysandu mentalmente caiu lá contra o Volta Redonda, porque não apresentou ali. Ali era a última esperança, era o último pingo de esperança. Lógico que o torcedor vai se apegar a números, ele vai se apegar ao amor que ele tem pelo clube, mas se dentro de campo não está dando resultado, vai ter uma hora que, como o Márcio bem destacou, a gente vai ter que entender a realidade e trabalhar com o que a gente tem e entender o que a gente vai querer e já focar para o ano que vem. Mas, aparentemente, as coisas ainda estão meio confusas na Curuzu. O torcedor que deu um recado, inclusive, nesse jogo contra o Avaí, foi um público de 2.427 torcedores e um déficit de mais de R$12 mil que o Paysandu teve nesse confronto. Gente, foi sem querer, tá? Não foi maldade a ordem dos assuntos, porque a gente vai falar de Série C agora, tá? A Ponte Preta foi campeã da 3ª divisão, o primeiro título nacional da história do clube em 125 anos de história. No sábado, a Macaca venceu Londrina por 2-0 no Moisés Lucarelli lotado e faturou o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Na ida, as equipes empataram por 0-0. Parabéns à Ponte Preta pelo título. A Ponte Preta, que era motivo muito de piada por causa disso entre torcedores do Brasil inteiro por não conquistar títulos, agora conseguiu, enfim, conquistar o primeiro título nacional da história, a Macaca lá de Campinas. Agora a gente vai falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, porque a disputa pelo título segue acirrada. O líder Palmeiras empatou com o Cruzeiro no Allianz Parque por 0-0, chegou a 62 pontos, seguido pelo Flamengo com 61, que perdeu para o Fortaleza. Bora colocar aí na tela o gol do Breno Lopes, o gol da vitória do Fortaleza. Fortaleza que ganhou uma sobrevida nessa luta contra o rebaixamento. Gol logo no início da partida, contra-ataque puxado pelo Breno Lopes, chute rasteiro para vencer o Rossi. 1-0 para o Fortaleza. E como vocês já se acostumaram, o Vasco, hein? O gigante da Colina segue embalado e venceu mais uma para a alegria dos nossos jornalistas vascaínos aqui. Coloca no futebol internacional, porque ontem teve o clássico Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu aí, passe do Bellingham para o gol do Real Madrid. E o tenista brasileiro João Fonseca ganhou o maior título da carreira dele, aos 19 anos.
O Carioca ganhou o ATP 500 na Basileia. A gente encerrar o Esporte Cultura de hoje, a gente vai de interação. Boa tarde, Matheus. Paysandu não está com um pé na Série C. Paysandu já está com os 2 pés na Série C. Rebaixado, Fernando lá de Mosqueiro, tirando esse sarro com o torcedor bicolor. Marquinhos, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Maurício, a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.